pessoal! Esse aqui é o Pod Mulher, o podcast da mulher moderna. Estamos no nosso episódio 6. Eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e estilo. Eu sou Adriana Fabres, dentista, especialista em harmonização orofacial. Eu sou Mozi Chu, sou mentora de mulheres que desejam orquestrar a vida. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Laiane Bretas. Ela que é engenheira civil, CEO da empresa LS Projetos e trabalha com regularização de imóveis. Laiane, conta pra gente, porque quando a gente pensa, né, a engenharia civil, o mercado imobiliário, a gente pensa num universo muito masculino, burocrático até, né? E o nosso tema hoje é exatamente isso, superando desafios e nadando no oceano azul. Então você conseguiu enxergar dentro desse mercado um oceano azul. Conta pra gente um pouquinho disso. Primeiro queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho disso. Então, a regularização de imóveis, ela não era um assunto assim muito disseminado, né? A engenharia imobiliária, ela começou esse movimento assim pelo país em 2018, na verdade. E aí, eu me formei em engenharia civil e não queria fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E mulheres no canteiro de obra, hoje a gente já tem um pouquinho mais de espaço, mas ainda não é tanto, né? E eu não queria ficar em escritório, eu falei, eu quero alguma coisa diferente, quero trabalhar para mim. E aí eu identifiquei, eu era analista de prefeitura, e eu identifiquei ali no meu trabalho vendo que de fora para dentro não tinha profissional capacitado para poder apresentar aquilo ali. O cara apresentava um projeto, mas não era só um projeto. Ele tinha que entender a dor do cliente, às vezes não era só o habite. E aí eu comecei a ver isso. E aí na pandemia fiquei desempregada. Estourou a pandemia, fiquei desempregada, fui exonerada. E eu falei, cara, eu não trabalho para mais ninguém, vou trabalhar para mim. E foi aonde veio a ideia de montar esse escritório. Então passei ali aquele período de reclusão, me dedicando. E quando as coisas voltaram, eu literalmente comecei a trabalhar. E aí comecei com uma ideia que era de oferecer habite e os projetos básicos de prefeitura. E depois que eu comecei, eu identifiquei que o ramo era enorme, que existiam várias soluções de engenharia para regularização de imóveis e que não eram ofertadas. Não claramente. Você precisa de fazer o que na sua casa? Não sei. Eu sei que precisa de fazer alguma coisa, mas eu não sei o que, então olha para mim. E aí foi nisso que eu comecei a trabalhar, identifiquei essa área e tô até hoje. E eu lembro que numa conversa que a gente teve, você tem uma frase que me impactou muito. Fala pra gente essa frase que você tem, que você diz assim, como é que é? Começa com coragem. Eu ganhei um prêmio por causa disso, sabia? Sério. Conta pra gente. Eu ganhei um prêmio em setembro. Na verdade, eu ganhei um prêmio porque eu tive a maior taxa de conversão da empresa de marketing. De todas as empresas que tinham entrado no segundo semestre, eu fiquei em primeiro lugar. E aí eu falo, a minha frase é que coragem eu tinha, mas noção eu não tinha nenhuma. Porque eu sabia o que eu queria, mas como chegar lá eu não sabia. Não fazia ideia. Eu falo até hoje que como empresária eu sou uma ótima engenheira. Então eu não fazia ideia de como que eu ia chegar ali, construir esse caminho. E fui. E muita coisa eu fui descobrindo dentro de prefeitura ou no cliente. Hoje eu tenho uma demanda que eu ofereço para os meus clientes que eu aprendi a fazer ela assim. Um advogado ligou e falou, você faz projeto de uso capião? Faço. Nunca tinha ouvido falar. Falei, cara, não é possível. Não é possível, eu sou engenheira, eu vou dar conta desse negócio. Eu vou achar o YouTube tá aí, o Google tá aí, eu vou me dar conta. Aí, e você cobra conta? Então, não fazia ideia, não sabia nem o que era. Estão cobrando aqui tanto. Não, então, é isso aí mesmo o valor, pode ser isso mesmo. Você tem topógrafo? Não. Eu tenho. Ótimo, então fechou. Fui eu estudar o que era. Acabou que com o tempo eu entendi que o advogado precisava de mais do que era oferecido para aquele processo ali. E aí eu criei um laudo para processo de uso capião, que hoje eu dou consultoria voltada para isso. Uma coisa que eu não sabia o que era. Não fazia ideia de como começar. Então tudo é o que a gente sempre está conversando nos podcasts. Você pegou uma coisa que você não sabia o que era e estudou. Por quê? Porque a gente viu quanto de informação está disponível na internet, que você pode
fazer o que você quiser. Você pode pegar aquilo, aquela oportunidade que você tinha e se abrir para as oportunidades. Mas o que eu acho mais interessante na sua postura foi essa sua coragem de bancar isso. Que as pessoas hoje, a gente estava conversando um pouco sobre isso aqui antes, muitas vezes as pessoas elas se prendem no medo. Elas ficam encaixotadas ali. Então, essa coragem de se abrir ao novo, de enfrentar mesmo. É isso que eu acho que foi assim, o tempero do seu sucesso. Tem uma frase que eu gosto muito e meio que carrego comigo, que é da Coco Chanel, que ela falava que a maior coragem de uma mulher ainda é falar por si e em voz alta. E se você for olhar a intensidade disso, porque a gente já nasce com um não, né? Não, você é mulher. Ai, Não, você não vai conseguir, isso é coisa de homem. Não, você não é capaz. Não, a gente já nasce com um não, quando nasce mulher. E assim, isso é uma coisa que eu carreguei pra mim. Eu falei, não, eu não aceito não. Ou o não eu já tenho. Eu vou fazer virar assim. E foi basicamente isso. Porque quando eu comecei, eu ouvi de tudo um pouco. Você sabe quanto custa esse documento? Você acha que as pessoas vão comprar isso? Você tem noção de quanto que tem que pagar para um cartório, para uma prefeitura? Não, ninguém preocupa com esse documento. Ninguém vai fazer isso. Se isso fosse tão importante assim, todo mundo já estava fazendo. Já tinha um monte de gente fazendo. Por que você tem que fazer primeiro? Mais ou menos isso. Eu já comecei a enfrentar isso lá atrás, porque antes da engenharia civil, eu fiz engenharia de petróleo. A pessoa já, você vai embarcar, querida? Já comecei ali, né, do contra. Você vai embarcar, vou, o que tem? Mas lá só tem homem. Não, lá tem mulher, pouca, mas tem. E aí depois fiz engenharia civil. Então, assim, sempre foi um mercado muito masculino, mas eu nunca aceitei aquela posição, não, eu sou mulher, eu tenho capacidade tanto quanto eles, ou até mais, às vezes, para desenvolver determinado serviço. E eu falo que para esse serviço de burocracia, a mulher é até melhor, porque a gente fica atenta a detalhes. olha mesmo. A gente se atenta a detalhes, e esse serviço de regularização, ele é um serviço extremamente burocrático. Então, eu estou sempre atento a detalhes. É o que eu vivo falando, não é só um projetinho. Tem a dor do cliente. E a partir do momento que eu consegui ver isso com outros olhos, a gente conseguiu oferecer outra solução para o cliente, de uma maneira mais feminina. Você olha isso com mais cuidado, com mais cautela. Quando o cara te procura para fazer esse documento, ele já procura desesperado. É sempre assim, herdou de alguém, aí o que eu faço com isso? Né? É basicamente, herdei isso aqui, o que eu faço com isso aqui? Não tem documento, não tem nada. Ó, separei, minha mulher quer tudo, o que eu faço agora? Mais ou menos isso, vou ter que dar para alguém. Então, sempre o cliente veio com uma dor. E eu falo que a mulher, ela tem mais esse jeitinho para poder lidar. Primeiro a gente escuta, é um pouco de psicólogo, depois a gente vira engenheiro. Deixa eu te perguntar, você acha que o tom de voz, a postura, porque já, especialmente por ser um ambiente mais masculino, né? E pelo menos ele sempre foi, e você vem desbravando isso e criando uma história e abrindo caminho para novas pessoas também se aproximarem e fazerem isso, porque outras pessoas são hábeis como você. E você abre um caminho, uma oportunidade de mercado muito grande feminino. Mas você acha que existe uma necessidade da mulher, por exemplo, trabalhar o tom de voz, o olhar, a postura? Você acha que esses são códigos que trazem mais confiabilidade? Ou você acredita que a mulher ela já traz mais confiabilidade do que o homem na hora de assumir um papel mais burocrático? Olha, para ser bem sincero, eu sempre tive que me posicionar. Essa questão de ser muito natural nunca foi possível. Você tem que saber se posicionar, você tem que saber se vestir, você tem que saber o que falar. Tem que olhar no olho, né? Tem que olhar Eu no acho olho. que é uma coisa assim. Você tem que prestar muita atenção em como você se posiciona, porque ainda hoje você acha pessoas que confundem, que distorcem. Então, não, faz mais barato, o que tem? Porque acha que porque é mulher a gente não vai saber se posicionar. Então, assim, ainda existe, com certeza. Mas eu acredito que nessa área que eu tô hoje, a mulher leva mais jeito. E sim, o mercado é enorme. Para cada 10 casas, 6 estão irregulares. Existe uma taxa de 60% de irregularidade. Nossa. Então, falta alguma coisa na documentação. Então, você imagina,
Em uma rua que tem 10 casas, 6 vão precisar desse serviço. Olha quantas mulheres estão perdendo a oportunidade. Olha aí, mulher, você tá achando que não tem espaço para você. Tem muitos mercados que a gente pode entrar e a gente acaba deixando passar, né? Porque às vezes, igual você pegou a oportunidade e foi. Então, às vezes, a oportunidade está aqui, né? Você acha que o que impede a mulher de, por exemplo, de desbravar um mercado tão árido quanto esse, né? Assim, eu tenho uma ideia do que pode impedir, pode inibir, pode deixar ela reticente e aí ela prefere continuar como está. Mas você acha quais habilidades a mulher ela precisa adquirir ou o que ela precisa ter para ela enfrentar isso, assim? Além da coragem, é claro, tem a coragem. Tem que ser forte. Você tem que ser forte. Tem momentos que você tem que ter muito estômago. Eu acho que a força é, assim, primordial. Então, e domínio do que você está fazendo. Porque quando você tem domínio do que você está fazendo, a pessoa não te contesta. Não, pera, ela sabe o que ela está falando. Ela sabe o que ela está fazendo. E aí, aí já não olham para você mais. Eu acho que De maneira desrespeitosa. Exatamente. Né? Não, aí você deixa de ser mulher, aí você passa a ser profissional. Então, isso é uma das coisas assim que eu sempre tento deixar claro, é o domínio do que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a solução que você precisa e meio que me posiciona. Aí o cliente, opa, não vou conseguir contestar. Massa. Nossa, que ensinamento esse. Não é? E tudo ela correu atrás e ela foi. Porque em momentos você não sabia, mas você estudou e conseguiu dominar isso aí. Eu acho que eu não sabia nada. Você sabe que esse lance que você falou, que a pessoa chegou assim, eu tenho um imóvel que é de uso capião, como é que a gente consegue regularizar isso e tal? E você disse, não, faço. Você sabe que, não sei se foi o Jô Soares, se foi o Chico Anísio, eles passaram pela mesma coisa. Você tá acostumado com isso? Não, eu tô. Ele nem sabia o que era. Ele se aventura, vai e faz. Ele mostra a cara, sem estar preparado. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que nós mulheres devemos começar sem necessariamente estar preparada. Eu acho que muito do nosso caminho vem no caminhar. Porque você não sabia exatamente tudo que você precisava saber. Você tinha uma certa noção. Mas para se profissionar nessa área, veio no seu trajeto de experiência, eu acredito. Até porque você foca naquilo que realmente é importante. Coisa que às vezes quando a gente faz uma faculdade, uma pós-graduação, você aprende um monte de coisa, mas às vezes o vértice que você quer ir não é exatamente aquilo, e todos aqueles conhecimentos paralelos, eles ajudam muito pouco, te dão uma noção. E quando a gente entra no mercado de trabalho, eu acredito que ele vem com umas experiências que você não consegue numa sala de aula, né? Sim. Curso de pós-graduação. Eu acredito que essa postura de começar sem estar preparada, eu acho que é uma... Eu acho que quando a pessoa ela fica nesse excesso de preparação, ela acaba procrastinando. Porque ela nunca se acha suficiente. Está totalmente preparada. A gente nunca está totalmente preparada. Nunca. Sempre tenho medo. E eu falo assim, que o que me preparou foi que eu perdi meu emprego de uma maneira tão cruel, eu diria. Foi bem covarde, assim. Mãe, solteira, sozinha com a minha filha. E aí ela precisava de fazer uma cirurgia e eu estava já com férias vencidas. Falei, olha, eu preciso de 10 dias para cuidar da minha filha, né? Não tenho ninguém para ficar com ela. E aí, não tenho como te dar essas férias. Aí eu marquei a cirurgia dela próximo ao feriado prolongado para tentar ficar um tempo com ela e minha mãe me ajudar e tal, enfim. Saí pra cirurgia da minha filha. Ela estava voltando da sala de cirurgia e meu telefone toca, meu chefe, olha, você vai ser exonerada amanhã. Eu te avisei que não dava pra te dar férias, você tirou férias, então sinto muito. Serviço público não tem dó de ninguém, né? Então assim, quando eu passei por aquilo ali, eu falei, ninguém vai me humilhar assim mais. Nossa, que decisão, hein? Ninguém. Você sabe que eu tenho uma história que eu acho que vocês conhecem. Eu adoro histórias, então eu vou acabar contando aqui porque eu acho que tem tudo a ver com a sua. Existia um sábio, ele tinha o seu discípulo e eles estavam caminhando estrada fora. E eles encontram uma casinha bem simples, humilde, no meio do caminho. Já era final do dia, eles estavam muito cansados.
E eles viam lá que o pessoal era muito simples mesmo. Tinha uma roupa, as crianças com roupa rasgada, meio sujas, assim, mas eram muito simpáticos, os donos da casa, muito hospitaleiros. Então, quando chega o sábio com seu discípulo, eles falam, olha, come com a gente, pousa aqui com a gente, né? Fica conosco, porque vocês estão muito cansados, vocês estão aí andando há muitos dias. E eles ficaram agradecidos, então vai o sábio e o discípulo ali, e eles vão conversando. Nossa, mas vocês vivem como? Uai, a gente tem uma vaquinha. Essa vaquinha é maravilhosa, ela dá muito leite. E essa vaquinha, a gente consegue ir no mercado trocar o leite por alimentos, por outras coisas. Então, ela é o nosso sustento, graças a Deus que a gente tem essa vaquinha, né? E aí, beleza, eles passaram a noite, comeram, não sei o quê. E ele falou, olha, amanhã a gente tá saindo cedinho. O sábio disse para o dono da casa, né? E eles disseram, então tá, então a gente vai sair antes do amanhecer. Ok. De manhã cedo, sai o sábio, o discípulo, e o sábio diz pro discípulo, pegue a vaquinha e vamos jogar a vaquinha num penhasco. Ele falou, mas sábio, é a única coisa que eles têm, essa vaquinha. Como é que você vai jogar essa vaquinha no penhasco? É uma sacanagem, uma falta de respeito. Quem nos deu tanto? E o discípulo, ele falou, meu Deus, né? Mas o sábio tinha autoridade, né? E aí o discípulo vai e joga a vaquinha no penhasco. Ele ficou traumatizado. Passou um ano e ele não conseguia dormir em paz com o que ele tinha feito. E ele volta no ano seguinte. E quando ele chega no local, ele vê e olha e diz assim, nossa, mas tá muito diferente isso aqui. Já não era um casebre, já era uma casa, tinha jardim, tinha cerca, tinha uma plantação. Aí ele achou que tinham mudado, que eram outros donos. Eles faliram e tudo bem. Aí chegou e falou assim, eu tô querendo falar com fulano, não sou eu mesmo. Falei, acho que o cara tinha feito até harmonização facial, né? Tava diferente. É você mesmo. Eu falei, mas o que aconteceu? Meu filho, você não sabe o que aconteceu. Uma vez, aquela noite que vocês vieram aqui, vocês acreditam que a vaquinha caiu no brejo? Caiu no penhasco? E a gente não tinha o que fazer. E a gente viu que a gente tinha muito potencial, a terra era grande, e a gente acabou descobrindo que a gente podia plantar. E hoje a gente tem... Nossa vida mudou, graças a Deus, aquela vaquinha que caiu. Senão a gente estaria com aquela vaquinha até hoje. Então eu acho que é muito parecido com muitas histórias. Que às vezes você diz assim, cara, a melhor coisa que pode acontecer com você é alguém jogar sua vaca no brejo. Porque se você sai do lugar, você né? diz Você assim, não se acomoda. cara, porque você não se acomoda. Qual é o instinto natural do ser humano? A inércia. É o conforto, é a zona de conforto. Ela pode não estar tão boa, o salário dela não era tão bom, mas era confortável, né? Aí já pensou, ela ter que desbravar? Olha a energia que essa mulher teve que gastar para ela fazer assim. É muita vontade, até questão de sobrevivência. Mas eu acredito que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Quer dizer, eu não posso afirmar isso, eu quero que você... Aqui, ó, a pergunta que eu fiz. Isso foi bom para você? Com certeza. É aquela história, eu nunca mais tive que deixar minha filha com ninguém para eu ir trabalhar. Eu fiquei cuidando dela até abrir o escritório tem 3 anos. Eu fiquei trabalhando de casa, na cozinha de casa. Então, um projeto que eu fazia era o salário que eu ganhava lá. Tá vendo? Ou seja, se eu fizesse 2 projetos, eu já estava ganhando mais, em casa, cuidando da minha filha. E foi assim, na cara e na coragem, até as pessoas me conhecerem. A pandemia veio, então eu tive muita dificuldade, porque, gente, as pessoas estavam querendo comer, não estavam querendo fazer escritura de casa. Em contrapartida, quando passou, quem tinha um apartamento desesperou para vender e comprar uma casa, porque o cara falou, se eu tiver que ficar confinado de novo, eu quero ficar confinado num quintal, né? E aí o mercado superaqueceu. Logo depois que as pessoas começaram a voltar para a rua, o mercado superaqueceu. E foi onde eu entrei e consegui trabalhar. Uai, e nesse processo, de certa maneira, você estava reclusa, como você mesmo disse, né? Você enxerga que nesse processo, como foi importante, mesmo reclusa, você se conectar às pessoas para que as coisas acontecessem? Porque às vezes a gente encontra muitas pessoas que vivem só no mundo delas e acham assim que o seu contato é só virtual e acabou. Como que você acha que isso te ajudou nesse processo? Isso é importante falar. Nesse mundo digital que nós estamos.
Na verdade, eu tive que me posicionar no digital. Uma coisa que não existia era um Instagram de uma mãe. E aí eu comecei a me posicionar, criei o Instagram da empresa, comecei a mostrar um pouco do meu trabalho, mostrar o domínio do que eu estava fazendo, ainda estudando, né? E eu era uma pessoa antissocial. É isso aí. Fala sobre isso, querida. Eu era uma pessoa muito antissocial. Não gosta de gente. Não gostava de gente. Como diz o mineiro, eu não era dada. Não era. Mas, cutucou você, o que você teve que fazer? Eu tive que aprender a me comunicar, né? Eu tive que aprender. Eu tinha medo, porque às vezes eu tinha que visitar o cliente, era homem. Você vem aqui fazer a vistoria? Eu falava, ai meu Deus, eu vou. Não, mas o senhor vai comigo que vai dar tudo certo. E eu tive que aprender a desenvolver mesmo essa comunicação, a fazer amizade. Eu comecei, para poder divulgar meu serviço, eu tinha que... As primeiras pessoas que eu tinha que me conectar eram corretores de imóveis. E o corretor é sempre uma pessoa muito comunicativa, que conhece muita gente. Então, assim, eu tive que aprender a fazer a mesma coisa que eles. E aí, foi onde eu fui criando laços, assim. Mas a maneira com que eu criei esses laços foi a mais engraçada. A pessoa fez... Engraçada assim, né? Eu falo, mais um pouco de coragem. Eu fiz panfletos da minha empresa. Ótima marqueteira a pessoa, conselheira. Não tinha como pagar para fazer aquilo ali. Eu tava no limite. E aí, o que aconteceu? A pandemia veio. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Não tinha como trabalhar, não tinha como começar. O que eu fiz? Vendi meu carro. Vendi meu carro e dividi. Falei, com esse carro aqui eu vou viver tantos meses com o dinheiro do carro. Dá para pagar tantos meses. Então eu tenho até esse período para poder fechar um projeto. Eu tenho que me movimentar. E aí foi onde eu comecei a fazer as coisas. Aí fiz panfletos e fui distribuir. Você distribui aonde? Eu fui em tudo quanto é imobiliário que você imaginar. Onde eu achava um corretor de imóvel, eu entrava em contato. Entrei no site do Cresci, lá tem um cadastro deles. Eu fiquei dias mandando o e-mail e mandando o meu serviço. E fiz conexões. Então, assim, eu vi falar, não, eu recebo e-mail de tanta empresa, né? O pessoal vendendo o serviço deles. Não, pera, eu vou copiar esse negócio aqui. Aí fui lá e fiz e comecei a mandar para todos os corretores que eu consegui colocar na lista. Fiz panfleto, semáforo. Andei, na época eu morava em Jardim Camburi. Olha, gente. Fui para tudo quanto é lugar. Semáforo mais movimentado de Jardim Camburi, na Porta do Carone, todos os lugares. Eu fui entregando aonde eu achava que eu ia conseguir algum cliente. Consegui. E ali eu fiz parceria com um corretor antiguíssimo de Jardim Camburi. Que eu já tinha ido em uma imobiliária enorme de lá várias vezes. Eles sequer me ouviam. A menina pegava o papel e falava, depois a gente conversa. Aí eu chegava nele e falava, olha, eu entreguei lá do jeito que o senhor falou, mas não consegui nada. Mas eu sei que eles estão precisando, peraí. Aí um dia ele me levou lá e falou, olha só, eu trouxe a doutora Laiane aqui, doutora, aí me chama de doutora. Eu trouxe a doutora Laiane aqui porque é ela que faz os projetos que eu tô falando com você. E a menina que já tinha pego meu papel olhando pra mim até branca. Provavelmente meu papel não tinha chegado até o chefe dela. Eu tô falando que é ela que é pra vocês chamarem. Então, assim, e aí eu fui fazendo essas conexões de pessoas. Eu atendo muita gente idosa que tem esses imóveis há anos e que precisa regularizar. E essas pessoas, quando elas têm apego por você, elas têm mesmo. E aí foram as pessoas que mais começaram a disseminar meu serviço. Pra ser bem sincera. Bacana. E assim, como você estava nova no mercado e tudo, você também teve que se posicionar. Aqui a gente fala muito de imagem, né? De como você se posiciona e tudo. E a sua imagem? Como que você se posicionou para isso? Porque nesse mundo masculino, né, a gente tem que ir à frente e se posicionar, né? E até o jeito da gente se vestir, né? Tudo isso é importante, né? Mas ela me encontrou, né? Para, gente, para. Peraí, né? Exatamente. No seu caminho cruzou Fabi e Nadai. Foi. No início, uma das coisas que eu meio que me obriguei foi a colocar o rosa. Falei, tem que ser rosa. Vai ter que ser tudo rosa. Mas por quê? Quando você fala em engenharia, o pessoal já traz aquele azul royal, sabe? Aquela coisa horrorosa que a gente usa no cap da formatura. Basicamente isso. E eu falei, não quero isso, eu quero outra coisa. Aí a mulher vai e coloca um vermelho, mas não é o vermelho, é aquele vinho. Eu falei, não, vai ser rosa. Eu ouvi várias vezes, não vai colar. Porque é rosa é coisa de menininha, parece salão de beleza. Barbie. Eu falei, vou mostrar pra vocês que é um salão de beleza.
E aí eu meio que comecei a colocar rosa em tudo e a usar bastante rosa na imagem da empresa, na marca. Eu usava rosa, mas aí eu não sabia me posicionar. Aí apareceu Dona Fabi e fez essa transição para mim, onde a gente posicionou o rosa com um tom mais forte, que passa feminilidade, mas não passa fragilidade. E mantendo, assim, sempre alfaiataria, cortes mais retos, que traz a masculinidade, mas com um tom feminino. Isso. Então, assim, aí eu consegui chegar, como diz o outro, né? No nível que eu esperava. Então, assim, trouxe esse equilíbrio. Mas também não foi fácil. Porque quando eles veem as coisas rosas, eu mando tudo rosa. Mando as coisas para os clientes rosa, as pastas Eu acho rosa. fantástico. Branding forte, né? Que você construiu. Isso é estilo. É o estilo. É aquilo que a gente estava falando anteriormente. A pessoa, quando ela tem algo bem definido, quando a gente pensa em dar um presente para essa pessoa, a gente já sabe o que a gente vai dar. A gente não fica perdido. O que eu vou dar para fulano? Não. Quando a pessoa ela sabe se posicionar, é fácil você conseguir comprar um presente, por exemplo. Né? Então, o fato de você mandar tudo rosa e ter a sua marca... Então, assim, quando pensa na engenharia, na Laiane, é rosa. É o tal do rosa. E, Laiane, eu acho a sua história incrível. Emocionante, assim, porque tem muitas partes da sua história que realmente dá para entender por que você chegou onde você chegou e vai alcançar coisas maiores. Mas é bem isso, entender que quando eu vi essa frase aqui do nadando no Oceano Azul, sabe? Eu imaginei aquele mar da Tailândia, paradisíaco, e a pessoa mergulhando sozinha naquele mar, né? E você conseguiu, com toda a sua coragem, com toda a sua determinação, um espaço. E abrindo também espaço para muitas mulheres. Então, esse podcast também ele serve para inspirar outras mulheres, né? A buscar a coragem, a ter metas. Metas é muito importante. E não ter medo de jogar a vaquinha no brejo. Você jogou o seu carro. Foi. Né? Também, você perdeu seu emprego, jogou seu carro. Mas você acreditou em você. Isso é fantástico, quando a gente realmente acredita na gente. Se a gente acredita na gente, quem vai desacreditar? Gente, esse negócio de jogar vaquinha no brejo, mas vale pra tanta coisa. Relacionamentos tóxicos. Quando você joga, você diz assim, mas meu Deus, eu vou fazer o quê, né? Porque muitas meninas, eu vejo muitas mulheres, elas ficam presas a um relacionamento por causa de questões financeiras. Sim. E aí, às vezes, você tem que dizer assim, olha, não tá bom, né? Você sabe que não tá bom, mas você aguenta porque você precisa, né? Como é que você sai daqui? É complicado. Mas, assim, o que eu acho que, assim, a minha experiência de vida, né, assim, também, foi que eu também joguei minha vaquinha no brejo. Eu joguei uma época. Foi a minha separação. Foi muito duro. Muito duro. Porque eu não precisava... Eu tinha o meu dinheiro, mas eu não precisava administrar. Eu tinha 2 filhas, imagina. Pequenas entre aspas, né? Uma tinha 6, 7, 8 e a outra já tinha 18. Elas têm 11 anos de diferença. Então, assim, é difícil. São decisões difíceis. O que é jogar vaquinha no brejo? É tomar decisões difíceis. Recomeçar, né? Tomar decisões difíceis é muito... Exige muita coragem. E, assim, aquela coisa de abraçar a vulnerabilidade. Sua vulnerabilidade. E se eu falhar? Uai, se eu falhar? Se eu falhar, eu falhei. Se eu falhar, eu começo de novo. Eu aprendo. Porque eu acho que a gente falou isso num outro podcast, quando nós dissemos que você não perde quando você entra no jogo. Se você ganhar, ganhou. Você tem o seu prêmio lá, parabéns, top de bola. Se você perdeu, você aprendeu. E de repente a experiência é muito maior, né, do que... E uma coisa que eu ouvi num livro, eu li, na verdade, num livro que eu super indico pra vocês, que agora eu esqueci o nome, mas se vocês quiserem, vocês deixam o ômega 3 aí. Laiane, me conta uma coisa. Agora que você tá conseguindo seu espaço, você já conheceu a Fabi e tá mudou seu estilo e tudo. Você começou a se cuidar também, como mulher? De começar a ter autocuidado e tudo. Você começou a se cuidar também? Porque é um ambiente muito masculino e interessante falar. Acaba que a gente, né, As só vê mulheres, homem e a mulher
as mulheres... A gente fala eu disso, né? comentei isso, interessante falar. Obrigado que você puxou esse assunto. O que acontece muitas vezes é que as mulheres, elas acabam nessa área, por uma questão de zona de pertencimento, elas acabam espelhando nos homens, elas acabam ficando mais masculinizadas. E essa sacada que você teve do feminino, de posicionar, isso é coragem. Então, e aí, eu esqueci o que eu ia falar também. Não, e aí a gente fala do cuidado. Você começou a se cuidar também como mulher, você se cuida, você cuida da sua pele, você também se cuida? Você começou esse autocuidado também? Porque às vezes nessa correria, né, de empreendedorismo, de coisar na empresa e tal. Agora eu me estabeleci, agora vamos lá, vou olhar pra mim, vou me cuidar. Você tem esse lado também? Sim. Durante o período meio que de implantação do escritório, vamos colocar assim, que eu tava tentando me posicionar, era um pouquinho mais difícil. Mas eu sempre tentava aparecer maquiada, com uma roupa mais feminina, mais bonita. Mas aquele cuidado real não tava. Teve épocas de trabalhar 12, 14 horas por dia. Tava criando uma coisa que não existia. Isso aí. Eu precisava de estruturar aquele escritório. E aí, quando a Fabi chegou, ela chegou no meio desse ano. Não, início. Foi início. E foi exatamente quando o meu escritório começou, assim, a se abrir mais para o público. Onde eu montei uma estrutura mesmo, saí da mesinha de casa. E aí, eu comecei mais esse autocuidado. Então, a escolha da roupa, e fiz análise de imagem. Na verdade, ela fez dossiê completo, né? Ah, legal. E aí, sim, esse autocuidado voltou muito mais. Veio, eu fiz curso de automaquiagem para poder saber equilibrar, ficar de uma maneira harmônica, me apresentar sempre bonita, sem exageros, e a escolha das roupas. E assim, em setembro eu fui num congresso, e um congresso no mercado imobiliário. Então, as mulheres muito masculinas, poucas mulheres bem assim, com um estilo mais feminino, mais uma maquiagem mais discreta e tal. E eu estava num terno rosa, caminhando no meio. Ah, maravilhosa! Eu explodi Todo de mundo te orgulho. enxergou, assim, né? Caminhando no meio de 6 mil pessoas num terno rosa. E era eu, sabe? Super feliz. E Nadando no Oceano Azul, amor. Exato. Tailândia, você sozinha lá. de rosa e fiz altos vídeos e gravei várias coisas. Era a minha primeira vez nesse congresso do mercado imobiliário. Era um sonho que eu tinha, mas até então não era possível. Esse ano eu alcancei. Eu estava lá plena, cheia de biju, um batom rosa e um terno rosa. Isso aí. Aí, ó, ela que montou. É isso aí. Então a gente pode descobrir, né? Em qualquer universo a gente pode penetrar, né? E Laiane, dentro do seu escritório, você trabalha com outras mulheres. E o seu despertar para esse autocuidado, você percebeu que impactou na vida delas? Muito. Na verdade, essa semana a gente já estava conversando sobre isso, que coincidiu das 3 estarem com a unha rosa. Aí a gente, tô de unha rosa, e a arquiteta que tá comigo há muito tempo, ela, olha, chefe, eu odiava rosa, e agora eu vou comprar as coisas e eu quero rosa. Então, assim, todas 3, sempre bem cuidadas. Se eu desço sem batom, se eu vou pro escritório sem batom, quando eu chego, a minha secretária, cadê seu batom? Então, todas elas também entraram nesse universo junto comigo. Isso aí. E eu acho que também tem um aspecto muito legal, que é o fato de você se posicionar e ver já os frutos daquilo que você fez. Isso trouxe mais autoestima e mais autoconfiança para você mesma de explorar. De repente, você nem se amava tanto e se cuidava tanto porque você achava que você não era tanto assim, não era tão importante assim, ou merecia tanto espaço assim para o autocuidado que a gente falou. Então, eu acho que o fato... Por isso que eu acho que a resiliência, ela é um papel fundamental na construção da nossa autoestima. Porque, com certeza, hoje, você tem assim, você sabe seu valor. Sim. Mas eu acho que você construiu isso. Não foi... E agora você pode investir em você. E não foi o que alguém deu, que você nasceu. Sabe? Eu falo que, que a construção de nós mesmas, a autoestima, o autocuidado, ele é como se fosse um músculo. Você funciona como um músculo. Se você deixa de ir na academia, você vai começando a ficar mais flácida, mais frágil. Não é assim? A mesma coisa é cuidar da gente. A mesma coisa. Para de cuidar de você, você vai ver onde vai dar, igual que você falou da graminha. Né? Num outro episódio aí, nós falamos sobre isso.
a graminha tá lá, e você não cuida, começa a nascer tiririca, você não sabe o que é um. Erva Não é daninha. assim? Aí você não sabe diferenciar o que é um e o que é outro. E vai deixando, e vai deixando. Então, eu acho que a sua resiliência mostrou o seu valor. Não para os outros. Para mim, para você mesmo. Acho que esse foi o maior ganho que você pode ter tido. Sim. E aí você começa. Acho que de todas as experiências, uma das coisas que eu aprendi muito foi de eu mereço mais. Ai, adoro! Ótimo. Eu mereço mais. E em todos os aspectos, assim, não, pera, olha o que eu fiz, olha onde eu cheguei. Eu não mereço só isso, eu mereço mais. E aí foi onde eu comecei a dar mais importância a tudo que eu vou escolher pra mim. Com certeza, se eu era uma pessoa vaidosa, mas eu me valorizei mais. É um negócio que vem de dentro, né? Não é só estético, né? É. Não. Sim. Porque veja como ela trabalha o senso de merecimento dela. Mereço mais, eu mereço mais. Nossa. Ó, falei o podcast, eu mereço mais. Mereço mais. Laiane, sua história de coragem, resiliência, decisão, tenho certeza que é uma história que vai inspirar muitas e muitas mulheres. Então, se eu hoje tivesse a seguinte pergunta, uma mensagem para você deixar para todas as mulheres do mundo inteiro, tivesse um outdoor no mundo inteiro, na internet, no espaço sideral, qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres? Eu acho que eu diria para elas todos os dias acordarem e se revestirem de coragem e fé. Porque a coragem alimenta seu corpo. Você vai lá e faz acontecer. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas crê que existem, que podem acontecer. Então você alimenta a sua alma. Pode dar errado hoje, mas amanhã vai dar certo. Então que todos os dias elas acordem com coragem e fé para fazer acontecer. Nossa! Isso aí. Como que a pessoa faz então para contratar os seus serviços? No Instagram, @ls.regularizações. Aí lá tem todos os nossos contatos, os nossos canais, tem um pouquinho do que a gente faz. E as informações vão estar na descrição desse episódio. Que essa coragem, essa fé alimente você, mulher que está aqui, nossa audiência que está nos assistindo. Laiane, muito obrigada mesmo, de todo o coração, por mora aqui. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Nossa caneca, nossa canequinha, nossos parceiros. Alexandre, estilo pessoal. Do estilo pessoal, com essa caneca maravilhosa. Linda. Ih, já dei um wake. E vamos encerrar o nosso 6º episódio podcast. É aqui que a gente dá tchau, gente? É aqui. É. Tchau. Gente, mas peraí, antes disso, vocês compartilhem se vocês gostaram. gente, esqueci. Compartilhe com as suas amigas. Isso. E curta, comente. Manda Se você aviãozinho, gostou. manda foguete. O aviãozinho para as amigas. Pode fazer dar sugestão. Sugestão de Tema. temas. Que legal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!